Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há um grande historiador da Igreja, um homem muito brilhante chamado Daniel Hobbes, cuja história da Igreja recomendo a todos que leiam, é uma beleza, uma maravilha, que disse uma vez que se fosse para uma ilha deserta e tivesse que levar só uma página de um livro, levaria a passagem dos discípulos de Emaús do Evangelho de São Lucas. Esta seria a página eleita por este grande historiador da Igreja, por este grande homem chamado Daniel Hobbes. A página em que Jesus, conta São Lucas, apareceu a dois discípulos que, desanimados, se dirigiam, saíam de Jerusalém e se dirigiam para Emaús, talvez a sua cidade natal, ou depois do grande desaire, do grande desalento que tinha acontecido naqueles dias em Jerusalém. Jesus Cristo morreu e tinha sido sepultado e eles iam tristes para casa. Abandonaram a missão. Hoje o Evangelho da missa do dia da festa de São Lucas, que celebramos, é justamente Nosso Senhor a enviar os discípulos dois a dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir e anunciar-lhes a paz. Dizei, entrei nos sítios e dizei paz a esta casa. E estes discípulos, que talvez tenham sido desses que foram dois a dois na altura da vida pública de Jesus, vinham agora desanimados para casa, dois a dois também, eram dois os discípulos de Emaús, mas não anunciar a paz, mas anunciar a derrota, isto é, levavam no coração a amargura da derrota, o desalento de um sonho frustrado, de uma frustração experimentada. E Nosso Senhor, conta São Lucas, nessa página célebre, aparece-lhes e pergunta-lhes o que é que ias a falar pelo caminho? O que é que falavais pelo caminho? E eles disseram, mas tu és o único em Jerusalém que não sabe o que é que se passou nestes dias lá? E o que é que foi? Pergunta-lhe Jesus. Jesus que eles não reconheceram. E eles responderam o que diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo, e que os príncipes sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Não sabes disto? Não viste isto? Onde é que tu vives? E nós esperávamos que ele fosse um Messias que ia redimir Israel. E é verdade que há umas mulheres que disseram que ele ressuscitou, mas nós não o vimos, nem nenhum dos principais o viu. E então Jesus disse-lhes, nécios, insensatos, e lentos e torpes de coração, para acreditarem em tudo o que anunciaram os profetas. Não era preciso que o Cristo, que o ungido de Deus, padecesse estas coisas e assim entrasse na sua glória? Não era preciso... Não ouvistes anunciar pelos profetas que o Redentor, aquele que é o Messias eleito, havia de ser um servo sofredor? Não sabias isto? E então o Senhor começa-lhes a explicar as passagens da Escritura que a ele se aplicavam, isto é, todas as que falam da aliança e do amor de Deus pelos homens e da misericórdia de Deus pelos homens e do desejo que Deus tem de nos salvar. E como isto tudo aconteceu com Jesus, como isto aconteceu com ele, e como isto tudo se concretizou no mistério da sua morte, e que a sua ressurreição é verdadeira, e que Deus veio para ficar, que Deus veio para se oferecer por nós e para nos acompanhar no caminho do desalento, para nos restituir ao caminho que nos conduz à vida. Talvez, Senhor Jesus, nos faça bem agora meditar naquela passagem do livro de Deuteronômio em que Moisés apresenta ao povo de Israel dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte.
E nós que caminhamos nesta vida tantas vezes pelo caminho da morte, do desalento, do desencanto, de achar que Deus não está realmente a guiar a história com a sua bondade e misericórdia, e que tu vais, Senhor, para nos restituir ao caminho da vida, ao caminho da entrega e do amor a ti e ao próximo, ao caminho que nos conduz à vida verdadeira, à pátria celeste, aqui neste caminho que se calcorreia pisando esta terra, vivendo nesta terra a aventura de te amar e a aventura de te seguir, a aventura de ser teu discípulo. E 2 a 2, isto é, unidos em igreja, porque onde 2 estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. E por isso, 2 a 2 com Cristo no centro da nossa vida, da nossa entrega ao nosso próximo. Eu e o meu próximo e tu no centro. Eu e aquele a quem tenho que servir e tu no centro. A seres o amor que serve, o amor que inspira o serviço, o amor que me resgata do desânimo. E tudo isto é o que conta São Lucas no seu Evangelho. O Evangelho de São Lucas começa com a extraordinária passagem em que São Lucas diz assim: já que muitos tentaram pôr em ordem a narração das coisas que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também a mim, depois de ter-me informado com exatidão de tudo desde o princípio, escrever-te de forma ordenada, ó Teófilo, para que conheças a indubitável certeza dos ensinamentos que recebeste. São Lucas é aquele companheiro do apóstolo São Paulo que investigou a história, o acontecimento, a presença de Cristo, as suas palavras, foi às testemunhas oculares. O que é que aconteceu? O que é que se passou? Que guardou as palavras de Cristo e nulas transmitiu no seu Evangelho. Portanto, é a expressão da historicidade, da realidade histórica da presença de Jesus Cristo. E por isso o seu Evangelho acaba nesta página de que falávamos dos discípulos de Emaús com o sacramento da Eucaristia, a presença de Jesus Cristo na história, a presença de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, glorioso, vencedor da morte, no centro da história, na nossa história, no nosso sacrário, no nosso coração, na nossa alma, vivo e realmente presente. E nós a reconhecê-lo na história como aquele que nos abre o caminho da vida, aquele que nos ensina a amar o próximo, aquele que está no meio de nós, aquele que encarnou no seio da Virgem Maria e que nasceu em Belém. Tudo isto conta São Lucas. Aquele que convocou os apóstolos para anunciar esta verdade libertadora de que o Messias nos deu a vida por nós, nos redimiu. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela vida de São Lucas, obrigado pela festa de São Lucas, obrigado pela genialidade deste homem que tu inspiraste a conservar as tuas palavras, a investigar os acontecimentos da tua história, a tocar na tua carne e a deixar por escrito no Evangelho as páginas que, numa ilha deserta, nos deixam em contacto contigo e com o nosso próximo. Até numa ilha deserta, eu estaria acompanhado da tua presença, porque sei que tu te fizeste homem para me resgatar, que fizeste homem para me ensinar a amar. Jesus Cristo, meu Senhor, Deus encarnado, Filho de Deus encarnado, ó Redentor meu, que em cada página do Evangelho eu veja a tua presença real na minha vida. Que cada página do Evangelho me conduza ao sacrário da minha igreja, ao altar onde te ofereces por mim, ao Santíssimo Sacramento onde tu estás. Senhor Jesus, faz de mim
um investigador incansável da tua presença histórica. Faz de mim uma testemunha ocular. Faz de mim um discípulo de Emaús que dá a volta e regressa a Jerusalém a cantar a glória da tua ressurreição e a anunciar aos homens a tua vitória sobre a morte e sobre o pecado e a tua gloriosa entrada na vida com a humanidade, com a tua humanidade santíssima e com a minha. Virgem Mãe, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Virgem Mãe, obrigado por nos sustentares na fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.